Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O nosso glorioso venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na Liga Arena pelo Campeonato Brasileiro. Gol marcado por Igor Jesus. E o Fogão segue líder da competição, agora com 60 pontos. 3 a mais que o Palmeiras, que ficou no 0-0 com o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, trago os primeiros comentários a respeito da vitória do Fogão. Mais à frente, em outro conteúdo, faço aquela análise aprofundada. Galera, o Botafogo entrou em campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, na zaga Bastos e Alexander Barbosa e na lateral esquerda o Alex Telles. No meio campo, Marlon Freitas ao lado do Gregory, mais adiantados Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus como centroavante. O Botafogo hoje é um time bem melhor que o Atlético Paranaense. Venceu lá na Liga Arena depois de muito tempo. Em dado momento do jogo, o Atlético atuou com linha de 5, mas não entrou em campo com 3 zagueiros de ofício. O time variou de acordo com a partida entre linha de 4 e linha de 5 defensores. E o Botafogo já mostrava que era um time mais organizado taticamente, que tinha mais qualidade técnica. Só que o Botafogo hoje errou muitos passes. Errou passes bobos na saída de bola, errou passes bobos no meio-campo e errou tomadas de decisão na zona ofensiva. Além de errar passes bobos na zona de ataque, o Botafogo também perdeu chances que não pode perder. O Luiz Henrique perdeu uma chance claríssima no segundo tempo. Daqui a pouco falo sobre a jogada. Mas mesmo com tudo isso, o Botafogo ainda é muito melhor que um Atlético Paranaense que está em crise e pouco ofereceu perigo ao goleiro John. Então o Botafogo, quando conseguia colocar a bola no chão, tinha possibilidades. Numa dessas, o Savarino deu um bolão para o Igor Jesus se aproveitar do espaço na última linha de defesa do Atlético e fazer 1-0 para o Fogão na saída do goleiro. Botafogo dominante em termos técnicos, mas sofrendo mais do que precisava no jogo. O Atlético teve muitos escanteios, finalizou bem mais que o Botafogo, só não tinha chances tão claras na primeira etapa. E o Botafogo, quando botava a bola no chão, repito, conseguia oferecer algum perigo para a equipe paranaense. Mas no primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo, eu esperava uma bronca do Arthur Jorge no time já no intervalo. Acredito até que ele tenha falado realmente de forma veemente com o Glorioso, porque era um jogo para sofrer o mínimo, para o Botafogo ampliar o placar, conseguir fazer mais gols, ainda mais com o Atlético tendo que sair para atacar. E realmente, o Botafogo era atacado pelo Atlético, quando não errava passe na parte da defesa, conseguia chegar ao último terço e então se equivocava em alguns lances. O Luiz Henrique recebeu, colocou na frente, deixou o marcador sem ter o que fazer, entrou na área, tinha o Marlon Freitas e um outro querido chegando para finalização praticamente sem goleiro. Ele assumiu a responsabilidade, preferiu finalizar com a perna boa, a perna esquerda, mas chutou em cima do goleiro do Atlético Paranaense. Se o Botafogo fizesse ali 2-0, o Atlético ia se expor ainda mais. Poderia ter acontecido uma goleada lá na Liga Arena. Só que o Luiz Henrique perdeu o gol. Depois o Botafogo com uma outra chance, o cruzamento para o segundo pau, o Igor Jesus foi tentar o passe para dentro, então o Atlético Paranaense conseguiu o corte. E aí a equipe adversária observa que o seu time não está concretizando, não está fazendo gol, e começa a ganhar um pouco mais de confiança. Só que o Atlético hoje é tão fraco tecnicamente, até taticamente também, que não conseguia, mesmo com a bola no campo ofensivo, oferecer tanto perigo à nossa zona defensiva, ao nosso goleiro John. E o Botafogo errava passes, atraía o Atlético Paranaense em alguns momentos, mas na marcação, principalmente na última linha, era eficaz. A dupla de zaga, principalmente na primeira etapa, errou muitos passes, mas no segundo tempo, Bastos e Barbosa cortaram muitas bolas, foram eficazes e conseguiram então fazer com que o Atlético Paranaense terminasse o jogo zerado também, Botafogo vencendo por 1-0. O Vitinho na zona defensiva, bem, marcou legal, só que errou passes bobos. O Alex Telles jogou muito bem no lado esquerdo, foi realmente um jogador de nível internacional, um jogador que no posicionamento já ganha dos adversários, na saída de bola também, jogador tranquilo, experiente na reta final do jogo, trocando a bola para bater lateral, segurando o tempo. Então Alex Telles fez uma grande partida. Arbitragem ruim, o Gregory tomou um cartão amarelo
impedindo a progressão. Na verdade, não era uma progressão do jogador do Atlético, porque ele ia em direção à lateral, e depois teve uma falta clara para o Botafogo, que até foi marcada, não gerando cartão amarelo, que deveria ter acontecido, já que a falta foi bem pior que a falta do Gregore. Então a gente fica com um volante de marcação pendurado na partida. Imagina perder o Gregore no jogo de hoje também para a próxima partida contra o Criciúma no Maracanã. O Botafogo começou então a trocar. O Alan entrou no lugar do Gregore, como muita gente pedia e queria. O Alan importante também na marcação, na recomposição defensiva, e tivemos a entrada do Matheus Martins no lugar do Luiz Henrique. O Roger, na transmissão, falou muito bem. O Luiz Henrique está bem, é muito fácil o drible do Luiz Henrique, conduz muito bem também para o campo ofensivo, mas displicente. Foi isso que eu achei do Luiz Henrique hoje. Bem, dribla fácil, chega ao campo de ataque, dá bons passes, mas parecia displicente no jogo, tinha que fazer mais pelo Botafogo na partida de hoje, o Luiz Henrique. Então o Matheus Martins entrou, o Alan também, e ali o Botafogo já tinha menos a bola que o Atlético já tentava atacar mais e o Botafogo procurava fechar espaço e sair em velocidade. Perdeu algumas possibilidades com impedimento bobo, com troca de passes equivocadas no meio-campo. Se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de capricho, digo para vocês, poderia ter vencido por 2-0, 3-0, o hoje fraco Atlético Paranaense, mesmo jogando em casa. O Atlético Paranaense, eu disse aqui no canal Fabiano Bandeira, não vencia havia 8 jogos, agora não vence há 9 jogos. Não vence no Campeonato Brasileiro desde julho, na Liga Arena desde junho. O Botafogo tinha que aproveitar isso. Aproveitou. Venceu a partida, isso é o que importa. E digo para vocês, se o meu problema fosse com a atuação do Botafogo, taticamente principalmente, ou se eu sentisse que o time cansou depois de uma semana para preparação, descanso e trabalho, eu falaria aqui que o que importa é a vitória, principalmente agora faltando 9 jogos para o Campeonato Brasileiro terminar. Mas o Botafogo, taticamente, estava organizado na maior parte do jogo. Errou um detalhe aqui, um balanço defensivo ali, mas no geral, taticamente, o Botafogo foi até organizado. Só que tem que fazer os gols. Não pode chegar à frente do goleiro adversário e ficar desperdiçando chances. Tem que fazer para acabar logo com o sufoco, para vencer a partida de maneira mais convincente. Depois, então, entrou o Danilo Barbosa no Botafogo, no lugar do Almada, que não fez um grande jogo. E o Botafogo tinha contenção, mas o Danilo entrou principalmente para a bola aérea defensiva. Ele fez uma linha de 5 no meio da defesa do Botafogo, e foi importante também. O Atlético Paranaense não tinha eficácia nos cruzamentos. Depois, Tiquinho Soares no lugar de Igor Jesus e o Tietê no lugar do Marlon Freitas. O Igor Jesus fez um jogo muito bom, muito físico, parte técnica também sensacional, mas cansa. E o Tiquinho entrou já no finalzinho do jogo, o Tietê entrando no lugar do Marlon Freitas. O árbitro deu 7 de acréscimos, o Botafogo foi bem experiente, não tomou sufoco no acréscimo, conseguiu segurar a bola lá no lado esquerdo do ataque, o Atlético não conseguia sair dali, lateral, falta, o Botafogo realmente tranquilo na reta final do jogo. Isso é muito importante. Maturidade, capacidade emocional, tudo isso conta em reta final de temporada, a gente sabe muito bem. Então o Glorioso venceu, isso que importa, 1-0, o Palmeiras empatou em Bragança Paulista. Eu vi o finalzinho do jogo, o árbitro deu 11 de acréscimos lá em Bragança, depois deu mais 2, e o Bragantino estava atacando o Palmeiras na reta final do jogo, estava tentando sair jogando, botar a bola na área, finalizando. O Palmeiras, então, ficou no 0-0 e ontem, recapitulando, Fortaleza perdeu para o Grêmio por 3-1 na Arena lá em Porto Alegre. Fogão, líder, 60 pontos, Palmeiras 57, Fortaleza 55. Próximo jogo do Glorioso, 18 de outubro. Agora temos data FIFA e o Fogão vai enfrentar o Criciúma no Maracanã numa sexta-feira às 20 horas. Esteja no estádio Mário Filho, torça para o Fogão, vamos lotar aquela que também é casa do Fogão, que venceu este ano no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense no estádio, que venceu ano passado no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense também no Maraca. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, todo mundo deixando o like por aqui, se inscrevendo, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante.
e todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Agora sim, aquele abraço, valeu, fui, fogo!